@012news e no youtube.com/012news. Curta, compartilhe e acesse os vídeos do canal. Se inscreva e ative o sininho. Acesse 012news.com.br. 012 Rock News. Rock e informação. Informações regionais? Acesse 012news.com.br. De segunda a sexta, às 2h, quem comanda a programação da 012 Rock and News é você. Pastelaria Rock and News. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 12 98233 0165. Oferecimento: New Vale Multimarcas, sempre na frente. Norte, boa noite aos like amores, boa noite aos like saras. Hoje nesse feriado frio de Corpus Christi, quem pensou que a gente não ia trabalhar? Quem pensou que a gente não ia trazer a melhor conversa do Litoral Norte, do melhor podcast, o mais imitado, o mais copiado, o mais odiado, mas desculpa, obrigado, o mais amado. O preço do like da Rádio 012 Rock News, da idealizadora, da dona do hospício, Beatriz Rego. E hoje com uma conversa que a gente adora e como época de eleição, mulher. Hoje esse programa vai estar do jeito que eu gosto. Fire, boa noite, Bia. Boa noite todo mundo que está acompanhando aí pela rádio, pela 98.5, todas as cidades aí, São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, Ilhabela. Boa noite, deputada, muito obrigada pela presença aqui com a gente, obrigada a todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook. Espero que vocês gostem desse papo, porque como a Luana disse, o que a gente gosta de trazer aqui é mulher poderosa, mulher empoderada e que ajuda outras mulheres a terem voz, a se mostrar na sociedade como pertencentes, né? Quebrar todos os preconceitos e paradigmas. Obrigada pela presença, uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, boa noite, Luana, Bia, Celso. Vim aqui com a minha amiga querida Gláucia Marques, me acompanhando aqui. É um prazer muito grande estar com você, uma cidade tão linda que você tem o privilégio de morar. E eu tenho o privilégio de ter uma casa aqui e estar sempre aqui na cidade de vocês. É maravilhoso. Muito obrigada mesmo, como a Bia disse, a sua ilustre presença aqui. Então você já é uma pé rachada, você já é uma Caiçara, já é uma se Caiçara. Considera Caiçara? Botocuda? Eu sou Caiçara, eu nasci em Santos, né? Ah, verdade! Santista, só mudou, ficou melhor, ficou melhor. Mas torce pro time do Santos também? Torço pro Hoje em time dia do tá Santos. meio complicado lá, né, a situação. Tá, mas eu sou daquelas que não desiste fácil. E tá certo, Quem nunca, né, dos times Tem que ter de paciência. São Paulo. Pois é, a gente é São Paulina, desculpa, a piadinha foi, né, rebaixada santista, mas a gente é torcedora, a gente é torcedora. A gente São Paulina também não pode falar muito, né, que a gente sofre. Oh, meu Deus! Deus do céu! A gente, lembra, pó de arroz? Não, a gente tá comendo pó de arroz, porque realmente... Chiques, eu sou mais simples. Mas a gente agora não tá tão metido, não. Não tá. Quem é a Maria Lúcia Amari? Amari ou Amari? Amari. Ah, a pronúncia correta. Amari. Amari. Bom, obrigada. Eu estou deputada estadual, né? Estou no meu 6º mandato, mas sou por profissão, eu sou professora e advogada, que é profissão que eu exerci durante muitos anos, né? No estado, na capital de São Paulo, na cidade de Santos, onde eu nasci. E agora eu fui eleita mais prioritariamente pela região de Sorocaba, onde eu resido, e resido um pouco em São Paulo, um pouco na cidade, mas também tenho um apoio também, tanto no Litoral Norte, como também no Vale do Paraíba. Eu também tenho algumas parcerias nessa região, uma região tão bonita, tão querida, e vai até Cunha, sabe, ali na divisa com o Rio de Janeiro.
Então, são lugares que eu tenho uma presença mais próxima e tenho feito todo o meu trabalho no sentido de valorizar a questão da mulher. Eu acho que é fundamental nós mulheres, quando nós estamos em algum espaço, que a gente possa dar visibilidade para outras mulheres, né? Puxar outras mulheres para que elas possam também garantir esse espaço de continuidade. Então, todo o meu trabalho que eu tenho feito é sempre no sentido de valorizar nós mulheres, né? Alguns espaços que nós conquistamos, que a gente possa preservar e avançar. Então, é uma luta constante, diária, né? E sem trégua. Ah, sem dúvida. É uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente tem, eu acho que essa missão, eu e a Luana, mas enquanto comunicadoras, né? A gente também busca, sempre que a gente tem oportunidade, de dar voz, de poder falar um pouco sobre a presença feminina da mulher na política, né? Que hoje em dia, assim, acho que desde muito tempo atrás é muito complicada e, assim, sem representatividade, né? É muito difícil, né? Acho que trilhar uma vida na vida pública ela é uma batalha muito complicada e diária, principalmente também pelo fato de ser mulher. Desde que eu me candidatei a primeira vez, eu sentia muito, a gente sente na pele, né, a questão do preconceito, né? E depois de, acho que eu já estava no 4º mandato como deputada estadual, que agora estou no 6º mandato, eu consegui uma luta muito forte para que conseguisse ser primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a maior Assembleia da América Latina. E não falo isso por vaidade, falo para dizer que quando a gente quer, a gente pode. Né? E nós, mulheres, podemos conquistar o espaço com muita determinação. Naquele momento, além de eu ter conseguido, em 150 anos, a primeira mulher a exercer essa função... Quebrar, né? Quebrar um paradigma, porque, na verdade, as mulheres ocupavam a 4ª secretaria, a 3ª secretaria, quer dizer, lugares que não tinham uma representatividade, não tinham poder de decisão. E o que mais senti é que, embora eu tenha ficado no primeiro biênio desse mandato como primeira vice, depois não pode ficar no mesmo cargo, eu fiquei como 2ª vice-presidência, exerci interinamente a presidência por algumas vezes, no mandato do então presidente, que era o Fernando Capês. A gente, depois disso, lamentavelmente, nunca mais teve nenhuma mulher na mesa, em nenhuma função, em nenhum cargo. Não acredito. Não. Então, a gente, quer dizer, surreal, a gente avançou, gente. E depois retroagiu, quer dizer, nem na 4ª secretaria. Então, a gente percebe que aumentou o número de mulheres na Assembleia, né? Hoje nós temos 18 mulheres, chegamos a ter 7, 8 mulheres, mas tivemos 18 mulheres, aumentamos o número de mulheres eleitas, mas a representatividade a gente não consegue, nem manter e nem avançar. Você acredita que isso acontece por quê? Mulher tem preconceito com mulher? A boicotagem mesmo que acontece dentro da política, como também em todas as esferas, né, e empresariais e comerciais, que as mulheres tentam se impor? É parte do sistema patriarcal? Você acha que tem alguma coisa que faz com que a mulher realmente sofra tanto preconceito? Olha, Bia, tem uma conta que não fecha. Nós somos 52% da sociedade. Pois nós é. Somos 13%, 14%. Para chegar a 20% é um sufoco, uma luta. A gente, a maioria, a gente vota. Então, a gente percebe. A gente vota. A coisa está errada, porque se nós somos 52%. Não conta, conta não fecha mesmo. Realmente votar. E eu percebo, assim, engraçado, assim, eu percebo que, às vezes, eu posso, na hora que fazer uma avaliação qualitativa, eu tenho mais voto de homem do que de mulher. Não acredito. Menina, que bafo! Então, a gente percebe... Tô chocada, tá vendo a sororidade? Mulher tem mulher. Eu nunca vi um negócio... Olha, gente, como é que a gente quer falar tanto patriarcado, não sei o que, se a gente mesmo não se apoia? Vamos rever esses conceitos? Que isso? Mais homem. Então, é verdade. E tá aí a
situação é essa, porque você percebe que se nós éramos para ter, em vez de 18 mulheres, nós poderíamos ter 40 mulheres na Assembleia. E não temos. Então, a gente, todos os nossos passos não se consolidam. Apesar de toda a vigilância, todo o cuidado, toda a luta, a gente percebe que não conseguimos preservar o espaço conquistado. Então, como eu disse, é uma conta que não fecha. Cadê as nossas mulheres para nos valorizar, né, garantir a continuidade? Porque, assim, nós no Legislativo ou no Executivo, principalmente no Legislativo, que é onde eu exerço esse mandato, tem algumas leis que são muito mais de interesse das mulheres, que são as mulheres mais não se preocupando tanto com isso não dá voto. Não tem que se preocupar com essa questão. Porque tem algumas questões que nós mulheres temos que ter o compromisso com as mulheres, e quando a gente está lá no uso do poder, através de um mandato que você foi eleita pela população, nós teríamos que estar teríamos que conquistar mais ações. Então, é uma falha que a gente percebe, né? É uma estrutura, o que você falou, a Bia, né? Do patriarcado, né? O machismo, o latino-americano, enfim. Então, isso assim, a gente não consegue mudar estado de coisas. Então, temos que estar o tempo todo. Primeiro, também tem uma situação que a gente percebe que a maioria dos empresários não investem em candidaturas femininas, né? Eu fui candidata no 2020 a prefeita. Tive muita dificuldade para me viabilizar perante os empresários da cidade, porque eles têm ainda... Isso na região de Sorocaba. Mas lá foi geral, assim, mas geral. É um exemplo do que acontece no Brasil como um todo. Sim. Então, a gente percebe que eles não investem, né? Não sei se é machismo, falta de confiança, porque as mulheres, quando vão para o executivo, nós temos casos de mulheres, né? No mundo como um todo, no Chile, na Alemanha, mulheres fortes, na Inglaterra tivemos mulheres fortes. Margaret Thatcher, Michelle Bachelet. Exatamente. Então, a gente... Angela Merkel. Angela Merkel. Então, são mulheres que deixaram uma marca positiva e garantindo que o nosso país, que os países dela tivessem, dizendo, as mulheres lá têm poder, têm o respeito, têm a consideração, e foram excelentes. Agora, nós tivemos no nosso país, quando nós tivemos uma presidente mulher, nós tivemos dificuldades dela ser reconhecida então, assim, ficou... foi caçada, houve um impeachment dela. Então, você acha que... Vou interromper um pouquinho, desculpa. Você tocou num ponto que eu penso e reflito sempre muito. Você acha que essa rejeição, houve rejeição, houve perseguição com a Dilma, ou realmente tudo que aconteceu porque tiveram erros mesmo? Ela não ajudou muito, né? As falhas... mas a gente vê também alguns presidentes homens também não ajudando muito, e não acontece, né? O que aconteceu com ela. Foi uma... É diferente, né? Até o escracho. Às vezes eu me pego pensando nisso. A informação. Eu acho que, assim, as atitudes dela, porque, assim, tem algumas situações que a gente não pode perder. Até a avaliação é diferente. Então, mas o olhar feminino faz a diferença. E a Dilma, ela foi muito dura. Ela não mostrou o lado mulher mais forte para que a gente pudesse ver como é que seria a representatividade dela. Então, não ficou um modelo de presença feminina no poder, né? Ela tinha atitudes mais parecidas com o comportamento masculino no sentido da direção do país. E com isso, eu acredito que aquele lado da sensibilidade, da transformação social, que a gente percebe que a mulher também tem que ter esse jogo, eu acho que a gente tem que manter-se firme, sem perder as nossas características, que é o que nos difere do comportamento masculino. E aquela sensibilidade feminina no comando de um país faltou. E eu acho que isso acabou não sendo uma representatividade. Nós temos hoje, por exemplo, no Pernambuco, a Raquel Lira, que está fazendo um bom trabalho.
Eu sigo ela nas redes sociais, acho ela fantástica. Ela tem Excepcional. exercido, ela nos representa, ela tem feito um comando com uma naturalidade. A prefeita de Tocantins lá, que tem feito de Palmas, tem feito uma gestão interessante para o país. Então tem mulheres no comando de algumas ações de governo, mas que... porque assim, a gente percebe que alguns estados do país é um patriarcado, né? O avô veio o pai, né? E às vezes a gente percebe, lamentavelmente, que as mulheres estão esquentando cadeira para depois de um marido, ou tio, ou primo, ou alguém, ou quando eles são casados, elas entram no jogo para poder garantir o sobrenome no poder. Ou filho, verdade, um sobrinho. Mas não tem aquela independência, a gente não percebe que elas estão empoderadas, elas estão empoderadas, se existisse essa palavra. Porque verdade. o comando continua sendo masculino e elas ficam esquentando cadeira em muitos estados, a gente percebe isso. Então, cidades também do interior, a gente percebe sem dúvida. que famílias dominam. Então, agora vai você. Então, não é uma expectativa de alguém no poder fazendo a diferença. Com certeza. E eu acho que realmente é isso. A falta desse lado feminino, talvez, da presidente, né, no caso, fez com que talvez as mulheres não tivessem se identificado, né? Se solidarizado e se enxergassem nela, né? Talvez seja isso. Às vezes eu vejo pela net, eu sou fã da Netflix, né? E às vezes eu vejo alguns seriados, principalmente mulheres na Finlândia, né? A gente percebe, são atrizes representando a realidade da mulher da Finlândia, por exemplo. Eu esqueci o nome do seriado, mas, na verdade, aquela mulher era uma representatividade feminina dentro de um poder, enfrentando também num país onde as mulheres têm espaço, têm poder e têm voz garantida. Então, a gente fala, precisa ter cota de mulheres. Eu acho as cotas, sinceramente fazendo, uma discriminação positiva. Por quê? Você tem que obrigar a ter cotas, e aí o que acontece? Os 30% das cotas, a gente percebe que muitas vezes as mulheres se permitem, e o partido também usa como laranja para preencher a cota. Você vê que tem uma cidade do interior Sempre agora... tava buraco. Exatamente. Teve uma cidade do interior que 7 vereadores tiveram o seu mandato cassado, porque o partido deles não respeitou a cota, porque a candidata teve 1 voto, outra teve 3 votos, claramente que elas não fizeram campanha, e por isso aconteceu isso. Então, tem o lado das mulheres que aceitam essa situação, e também tem o lado das mulheres que vão para as campanhas políticas sem nenhum apoio partidário. Eu estou no PSDB, há 30 anos, 33 anos, quase fundadora do PSDB, e nós sempre tivemos, agora o partido está numa crise profunda, né? Uma reestruturação terrível, mas nós tínhamos as mulheres muito organizadas, tanto na área estadual quanto na área federal. Eu presidi o Secretariado Estadual das Mulheres Tucanas, fui vice do Nacional, e nós temos uma participação, sempre tivemos uma participação mais ativa, mas a gente não percebe essa movimentação em vários partidos políticos, né? Um ou outro que a gente percebe que dá um espaço. Agora, eu estou sempre vigilante, sempre atenta e sempre procurando chamar as mulheres para perto e evitando de ocupar cargos, por exemplo, presidente do partido. Eu evito, por quê? Para dar espaço para outras mulheres serem líderes, se empoderarem e poderem se encorajar para enfrentar o jogo político. Então, a gente percebe que é um círculo vicioso, né? Então, a gente não tem a garantia da continuidade. E nesse círculo vicioso, como você e a Bia falaram bem, infelizmente, mulher não volta em mulher, você quer dar a sua oportunidade para elas. Por que acontece isso? Além do preconceito, dela ser subjugada, dela ter uma pressão psicológica dos homens, você depende, enfim... Também tem a vaidade, também tem a competição. Por que a gente é assim? Olha, na verdade é assim, a vida nossa fica muito exposta à vida pessoal, né?
Você pode perceber que, claro, tem uma certa proporcionalidade, mas você percebe nos momentos de corrupção, o número de homens é infinitamente maior. Mesmo com a proporção de menos mulheres na política, a gente percebe que as mulheres ainda têm um pouco mais de cuidado com a questão da imagem, com a questão da preservação. Uma outra coisa que eu acho que interfere muito, nós, mulheres, a gente tem que... nós temos tripla jornada de trabalho. Então, a gente tem que fazer a campanha política, cuidar da família, né? Vai levar o sogro, a sogra, a mãe, o pai, e a mulher que cuida de absolutamente tudo. Então, essa é uma dificuldade de conciliação. A outra que eu acho, Ana, é assim, as mulheres se preocupam muito de falar bonito. Os homens não, falam qualquer coisa e está tudo bem, né? Tem homens que têm discursos maravilhosos, mas os outros, eles falam o que quiser dar na telha e não estão preocupados de falar bonito nem nada. E nós não, nós somos muito exigentes conosco mesmo, né? E nós também cobramos isso, né? Que fale bonito. Então a gente tem que ter um pouco mais solto, nós temos que ser mais espontâneas. E falar se a gente falar com o coração, a gente conquista as pessoas. Né? Essa é a vantagem do lado feminino. Uma das vantagens que a gente tem, né, é que quando a gente vai fazer campanha política, você bate nas casas, as pessoas te mandam entrar, tomam um café. E o homem já é o único lugar que a gente tem vantagem, que aí não te chamam para sentar no sofá. Então, esse é um lado positivo nas campanhas políticas. E é muito interessante, você entra, conversa, se integra com a família. E muito bom, porque você está em casa, literalmente, você faz parte. Uma vez eu assisti uma palestra do Geraldo Alckmin, e ele falou sobre isso, sobre a corrupção, né? Estava exemplificando certas coisas sobre a corrupção. Que no sistema prisional havia tido uma pesquisa nesse sentido, e que 93% dos casos eram masculinos, né? E esses 7% de mulheres envolvidas em crimes dentro do sistema prisional se davam por conta da influência dos homens sobre elas, e elas acabavam sendo presas, tentando ou coagidas também, né? Tentando levar droga para dentro de presídios, celulares e coisas do tipo, vendendo drogas fora, né? Para poder manter o sistema do tráfico, ou N outras situações que ele comentou. É bem por essa linha, né? Sabe, essa é a igualdade que nós não queremos. Está aumentando muito o número de mulheres no presídio, muito número de mulheres com problema de alcoolismo e drogas, porque é o tipo da igualdade que nos incomoda. Exato. E o pior, a maioria das mulheres que estão no sistema prisional, elas foram por amor. Elas pelo companheiro, exato, elas foram só para dirigir o carro até o local, mais nada. Está sendo cúmplice. Foi levar droga na Mula. cadeia. Então, assim, é claro que elas estão sabendo o que estão fazendo, mas estão movidas aí por um sentimento de dependência, muitas vezes emocional. Exato. E eu tive a oportunidade de visitar várias cadeias femininas públicas num momento em que eu fiz um projeto que é um projeto de garantia da saúde integral à mulher detenta, que hoje é lei. Porque eu visitei os presídios no estado de São Paulo, várias cadeias femininas, e conversei com elas e senti o que elas fazem. Então, as mulheres que estão lá, elas não precisam pagar com a saúde, porque elas já estão pagando com a prisão. Então, o estado que elas são perseguidas? Primeiro, as condições de saúde da mulher é difícil. Então, o que esse projeto fez? Obrigação do atendimento médico para que as mulheres tenham um atendimento, porque a mulher tem ciclo menstrual que o homem não tem. E nas cadeias, a maioria não tem produtos de higiene. Então, lamentavelmente, até é desagradável ter que falar isso, muitas vezes elas usam miolo de pão. Meu Deus, para usar porque não como tem absorventes disponíveis para essas mulheres. Meu Deus. E eu cheguei a conversar com uma que estava mulher e 2 filhas presas. E ela falou: você não lembra de mim, Maria Lúcia? Eu carregava bandeira na sua campanha política. O que vocês estão fazendo aqui? Eu fui levar o meu companheiro, levou as filhas para levar o companheiro para buscar droga, para assaltar, para não sei o quê. E estavam lá, todas da cadeia, dependendo por uma questão de um relacionamento amoroso. Então a gente percebia que essas mulheres precisam ser ressocializadas. Se elas forem tratadas, elas são mães, são filhas,
E quem que vai visitar? O homem tem fila para a mulher fazer a visita íntima, entendeu? A mulher que fica na cadeia, se a mãe for, pode ser, porque não aparece mais ninguém. O companheiro desaparece, a família desaparece, então elas sofrem também esse isolamento emocional. Então essa conversa que eu tive com elas me tocou muito, porque, claro, são mulheres que cometeram crimes, mas já estão pagando. Ser Sim. presa já é a penalidade. Né? Então, eu sinto a ressocialização não passa, não permeia essa situação das mulheres que estão lá e que precisam ser tratadas. Porque, na verdade, a dependência emocional e financeira e econômica que faz com que elas possam se dedicar a um crime que, na verdade, elas não precisavam passar por isso. Então, fui muito criticada, por que você está fazendo um projeto para beneficiar a criminosa? Não. Eles são seres humanos passíveis de terem uma recuperação, de serem ressocializadas, de voltarem para a sociedade, para continuar a sua vida de mulher, mãe, filha. Então, a gente percebe já aí a questão do tratamento diferenciado entre mulher e homem. Ai, sem dúvida. É um horror, né? Chocada. Essa palestra que eu fui do Geraldo foi em 2018. Hoje em dia esse número já deve ser completamente diferente, mas lá ele já apontava para isso também. E as cadeias, elas não estão preparadas para receber mulheres, né? Elas não têm... teve uma cadeia que eu lutei muito numa cidade chamada de Votorantim, lá perto da região de Sorocaba, uma cadeia feminina que foi feita num modelo humanizado. Então tem creche, porque muitas detentas são presas grávidas, né? E acabam tendo seu filho na cadeia. Então, assim, esse cuidado... porque é completamente diferente. É claro que a gente sabe que também tem mulheres chefes de crime organizado, e quando elas são chefes, diz que as mulheres são piores que não, né? Os que digam as novelas, Bibi Carabina? Não, aquela da Colômbia, do México, que foi pra Miami, que foi a rainha do tráfico lá. Você falou que é fã da Netflix, a gente também. A gente gosta. Como é que é o nome Griselda. dela? Griselda. Nossa. Ela? Gente. Quando dá pra ser aquilo é chifre superação. furado. Não. Quando ela chega a ser má, ela é mais pior. Ela é mais pior que ninguém. Mais pior que todas. A mulher, também o que ela passou, né? Com aquele marido, mas ela deu um chapéu. Olha, ali virou Lilith, né? Ali já não, o demônio nem chegava perto. Não mexa com uma mulher adormecida. Sensacional. Fiquei impressionada com a história, porque realmente ela revolucionou nesse sentido. E foi o que vocês disseram desde o começo. Tudo por amor. A trajetória dela também, no começo, foi por amor. E é passional. Você vê que mães também acabam presas porque vai levar droga pro filho. Ou então acoberta o filho em alguma coisa, assume. E sempre amor, né? Sempre passional, esse coração. As mulheres são mais estratégicas, né, também. Então, assim, eu acho que quando ela vai pro crime organizado, ela realmente desempenha um papel... praticamente no comportamento masculino. Ela perde a sensibilidade de mulher, né? Para entrar no mundo masculino, ela só consegue conquistar esse espaço sendo mais dura. Exato, a gente vê bem isso, né? Em algumas cenas dela, que ela se impõe de uma forma... É cruel, né? Cruel, que você foi o que falou, nem, como a Bia falou, nem o chifre, nem o demônio, porque realmente, você se veste com a carapaça, você tem 3, 4, 5 vezes se superar. E teve que, e assim, daí ela se cerca de homens que ela tem que ser a maior autoridade em volta deles, né? Ela é a mãe, inverte, a líder, né? Inverte. Eles comem na mão dela. E hoje a gente percebe que as mulheres também avançaram em algumas questões. Por exemplo, hoje o número de médicas, né? Mulheres que foram para o exercício da medicina, da área da saúde, e aí, quando elas usam a sensibilidade com a competência delas, elas humanizam a área da saúde, né? Então, temos vantagens e temos desvantagens, mas assim, ainda estamos numa desigualdade absoluta em vários outros setores em termos de espaço, né? E aí, quando você fala de mulher na política, as leis são feitas pelo legislativo. No momento que você tem uma quantidade menor de mulheres, a questão da sensibilidade a projetos importantes, ela cai. E aí você não tem um fluxo de leis que possam melhorar a vida das mulheres. 19 horas e 33 minutos, Bia.
É hora do nosso intervalo, 2 minutinhos e a gente volta. Não sai daí, fica acompanhando a gente. Até já, fica aí. Você está Nove horas e 36 minutos. Ai, se vocês ouviram um barulho de alguma coisa relacionada à furadeira, não se preocupem, não é no nosso estúdio aqui na Rádio 012 Rock News. Talvez um vizinho aproveitou o feriado, né, Bi? Resolveu pendurar um quadro, colocar uma imagem de Nossa Senhora, de Santa, né, Corpus Christi, enfim, isso é bom. Mas a gente volta com essa conversa maravilhosa com a deputada, porque a gente gosta de falar de mulher. E é isso, né, Bia? E a gente tem que falar que a gente veio mesmo pra ficar. Desculpa aí. É verdade, não pode ter medo, não. Vamos que que medo vamos. não é sinônimo de mulher aqui no nosso podcast. Mas de jeito nenhum, ainda mais essas botocudas do Vale do Paraíba e Litoral Norte, meu filho. A gente já veio Diana, já veio Amazonas, a gente já veio mesmo. Se é, isso aí. Se é pra ir na voadora, o pé rachado tá dentro. Deputada, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você é filha de pai comerciante, mãe professora. Como se tornou deputada? Da onde? Como que o bichinho da política te mordeu e que te levou para esse lado aí que quando morde não sai mais? De jeito nenhum. Assim, eu fiz política estudantil na faculdade de Direito, eu fiz a Católica de Santos, né, a antiga Casa Amarela. E nós fazíamos a política, naquela época, duas coisas, direita ou esquerda, né? Não tinha meio termo, não tinha centro, não tinha nada. E aí, começou da seguinte forma, meu então marido foi candidato a prefeito na cidade de Sorocaba,
E o partido precisava se organizar, o PSDB. Aí eu não entendia nada de partido, apesar de ser, eu vim da empresas privadas, eu fui advogada, exerci por 20 anos, trabalhei em multinacionais, terminei meu último trabalho foi como chefe do jurídico da Embratel em São Paulo, fazia toda a região sul. Então eu fiquei, quando eu fui para o interior, morar no interior, eu fui na perspectiva de continuar um trabalho como advogada e foi uma decisão pessoal, né, pelo casamento. Mas quando ele resolveu ser prefeito, ele falava, bom, eu não estou conformado com a situação da cidade, vou parar de reclamar como empresário e vou para a linha de frente me candidatar a prefeito para poder fazer a transformação. Administrar uma empresa, administrar uma prefeitura, você precisa das mesmas características. Coragem, inovação, determinação, honestidade, projeto concreto. Eu abracei a causa porque eu falei, bom, eu vou junto então, né? Comecei a organizar o partido, na época o partido era usado como sublegenda de um outro partido. Eu organizei o partido, bati chapa, consegui ganhar a eleição para presidente do partido. Fui a primeira mulher a presidir um partido na cidade. E aí começamos a organizar para disputar a eleição. Isso foi em 92. Aí não ganhou a eleição de prefeito, aí saiu em 94 a estadual. Eu já estava na linha de frente, já ajudei na campanha, ele foi vitorioso. E aí depois ele saiu candidato a prefeito, ganhou a eleição, e eu trabalhando junto. Eu vi que eu poderia fazer muito mais, porque como é cidade polo de região, hoje é uma região metropolitana de Sorocaba, as presidentes dos fundos sociais das outras cidades se pediam para mim, me ajuda, na época a dona Lila era do Covas, né, que era o governador Covas, do dona estado de Lila São Paulo. Covas. Uhum. E aí Primeira eu ia dama. lá e pedia para mim, para a cidade, e pedia para cidades vizinhas, e comecei a ajudar as cidades. De repente consegue uma liderança com as mulheres dos prefeitos da cidade para você ajudá-las também a conduzir os fundos sociais. E aí, quando tinha um candidato, que era o candidato a deputado estadual, faltando 3 meses para a eleição, ele desistiu de ser candidato, o meu marido era prefeito, falou, bom, eu preciso de um candidato a estadual, porque como ele era deputado estadual, ele desistiu, não, ele renunciou para ser candidato a prefeito, na verdade não renunciou, ele se afastou, mas depois teve que renunciar para poder assumir quando ganhou a eleição. Então eu falei, bom, eu vou precisar fazer um trabalho junto para ver como é que a gente vai conduzir a cidade. E aí, como ele desistiu da candidatura, o pessoal falou, olha, você que não está trabalhando mais na área social e tal, então, por que não você? Eu falei, bom, não estava nem sonhava em ter planos nenhum de ser candidato. Mas aí eu resolvi, bom, vamos lá, vamos enfrentar. Isso foi em 98. Aí eu saí candidata, fui bem votada, mas fiquei na suplência. Para deputado estadual, para a Assembleia, para a LESP. Exato. Uhum. Na região de Sorocaba, ali, a região metropolitana. Porque aí foram 3 meses de campanha, não deu tempo de nada. Naquele momento ele estava tomando algumas medidas mais duras na cidade porque pegou a cidade meio arrasada. Então, claro que as medidas antipáticas repercutiram também. Sim. No meu trabalho. Então, resumindo, na segunda vez, falou, você já testou as urnas, então vai. Aí acabei ganhando a eleição e sucessivamente foi uma atrás da outra, sequencial, estou no 6º mandato. Mas assim, quando eu percebi que os projetos que eu usava, o projeto Deus na Escola, projeto de atendimento integral da criança e da mulher vítima de violência sexual, que eu fazia como presidente do Fundo Social, na verdade, eu exerci, entre aspas, um mandato de deputada sem um mandato, né? Por conta do trabalho coletivo que eu fazia dentro de uma região. E aí, quando eu ganhei a eleição, eu comecei a realmente colocar para transformar em lei aqueles projetos importantes que eu trabalhava. E aí foi uma sequência, eu me adaptei, porque eu sou advogada por formação, eu comecei fui líder da bancada. Depois, quando o Serra foi governador, eu passei por vários governadores. Passei pelo Serra, pelo Alckmin várias vezes, pelo Rodrigo Garcia, pelo Alckmin, pelo Dória. João Dória. João Dória.
Então, assim, eu fiquei Tarcísio agora. Agora, os Tarcísio 20... de Freitas. agora é Tarcísio. Então, assim, durante 28 anos... 28 anos de Assembleia. Foram governos do PSDB. Então, eu era governo. E agora nós estamos nós não somos base do governo. A federação nossa é PSDB Cidadania. Mas nós temos, assim, votado naquilo, com uma certa independência, votando nos projetos que nós achamos que são projetos positivos, junto ao governo do Tarcísio. Então, aqueles projetos são positivos, nós temos votado sim. E nós temos feito a diferença, porque nós ficamos meio que fiel da balança, porque cresceu a direita extrema e cresceu a extrema esquerda. E nós somos centro. Então, nós somos em 12. E muitas vezes nós somos o fiel da balança nessa discussão de alguns projetos, né, por conta do nosso posicionamento. Então, eu gosto do legislativo, né, até pela minha formação. Sim. E fui exercendo algumas funções, como eu falei aqui, como vice-presidente, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça. E também participei de um momento histórico. Desde 99 não existia nenhum tipo de cassação ou penalidade para deputados. Então, não que não houvessem falhas no sentido ético da palavra, é que os processos simplesmente eram todos arquivados. Aí eu fui convidada para participar do Conselho de Ética e fui eleita presidente. Eu era uma única mulher e 9 homens. Então foi muito difícil. Principalmente quando foi para o processo de cassação do deputado que teve aquele problema com as mulheres da Ucrânia. Sim. E foram frases malditas, todos os dois sentidos. Literalmente. Então, eu tive muita dificuldade como presidente, por conta dos homens, em caçar o deputado. Era um deputado de 480 mil votos. Caramba. Que ele tinha sido eleito. Mas, assim, ele criou um problema internacional, né? Com tudo que ele falou, com as ações que ele teve. Um incidente diplomático, uma guerra, um choque, né? Foi. Teve um caso de assédio, também foi suspenso por 6 meses o deputado, teve caso de penalidade de advertência. Então, porque quando eu assumi, eu falei, olha, gente, se eu for para assumir, é para usar o regimento. Eu não quero fazer o papel de rainha da Inglaterra, que não toma nenhum tipo de decisão, né? Então, aí conseguimos construir regras, conseguimos penalizar vários deputados, e eu senti, todos nós sentimos, que depois que foram começadas a ter essas medidas de cassação, porque eram brigas parecia um ringue ali, né? Brigas de chegarem até as vias de fato. Pessoas falando... Chegou ao ponto de um deputado falar nós tínhamos uma deputada trans, chegar para ela e dizer, se você entrar no banheiro que eu tiver a minha irmã, eu te tiro a tapa de lá. Isso foi dito no microfone. Então, foram tomadas medidas desse tipo. Então, você percebeu que ficou terra de ninguém. Rinha mesmo, briga. Neandertais, né? Lá, brigando. De arrancar o outro brigar, de arrancar o celular do outro. Então, depois que nós começamos com essas penalidades, nós percebemos que as pessoas começaram a pensar 2 vezes antes de tomar algum tipo de atitude. A gente percebeu que deu uma baixada de bola, porque eram discursos muito violentos. Foi a primeira vez que a extrema-direita entrou com tudo e a extrema-esquerda também. Então, ali era palco de discussões passava do nível do limite, passado, acirrado mesmo. Então, foi uma experiência interessante, porque... Pelo fato de ser advogada, isso me ajudou muito na condução, porque a questão do equilíbrio, para você não se ceder em algumas ações. E eu senti que ali a gente conseguiu fazer um trabalho de moralização, porque o que eu falo, a sociedade esperava respostas nossas. Exato. Eu cheguei a receber 600 e-mails de pessoas pedindo para tomar providências com relação a essa questão. Porque é um comportamento antiético de tudo, um desrespeito. Você é um representante. E você não se assustou quando foi convidada? Não achou estranho? Falando disso, eu vou dar só dar um pitaco. Dá um pitaco. Por exemplo, teve o caso desse deputado. E recentemente a gente também teve o caso do nosso presidente metendo o bedelho lá em Israel, né? Que causou um estremecimento aí da política internacional, né?
Eu não sei por que as pessoas fazem isso. Então, A que ponto, né, chega? eu acho que tem que... Sabe o que acontece? A liturgia do cargo Boa. requer equilíbrio, ponderação, sabedoria, né? E a gente percebe que muitas vezes o presidente, ele não percebe o que está acontecendo. Ele põe o posicionamento pessoal dele, não analisa a política internacional. Então, E faz tempo, hein? Poxa. Dá palpite em ações que Por devia ficar favor, quieto. É. Cria de incidentes diplomáticos. Então, assim, Um toma horror. cuidado. O mundo já tá um caos, Não, gente. É. Não, Eu acho que são tem- coisinhas. Colocar à tona uma comparação de holocausto. De- Foi assim, de um mau gosto, de uma má assessoria ali. Que eu Ali, não... horror, eu acho um que horror. não foi nem não sei nem se foi da acho que é dele mesmo, né? Pode ser também. Sabe, não tá tendo falta de tato, né? Exatamente, elegância política. Perdeu-se, verdade. Diplomacia ali não existe, nunca não. Você é um presidente da República se intrometer num fato histórico horrendo que a humanidade abomina, que é um lado negro, uma coisa muito ruim, feia da nossa história, muito feia mesmo do ser humano. E de repente ele solta essas pérolas. Não sei se é cachaça, é dele mesmo. Pelo amor de Deus, não me faz mais passar vergonha, né? Que a gente já... Eu acho que Enfim. O que nos preocupa exatamente que esses incidentes diplomáticos acontecem por conta da falta de cuidado, falta de conhecimento, cautela, né? Eu acho que ele está mal, eu não sei se ele não ouve ninguém ou está mal cercado. Ai, desculpe, até interromper, mas a Bia quando a senhora falou, e a Bia também, me veio outra questão. Desde o Lula... Por favor, em outras administrações do atual presidente Lula, né, sempre nos governos dele, pessoas estranhas entravam, né, na diplomacia, enfim, no Ministério de Relações Exteriores, não eram mais funcionários de carreira. Teve uma mudança também quanto a isso, né? Diplomatas no país. Uma diplomacia aqui no meio não... Sabe, eu lembro que quando o presidente... Para mim, o maior estadista que nós tivemos, desde que eu me conheço por gente, foi o Fernando Henrique. Um grande presidente. FHC Forever. Falava 2 idiomas, tinha uma postura, era um estadista, exemplo. Nós não passamos nunca nenhum tipo de vergonha com ele. A dona Ruth, Socióloga, uma mulher ela é brilhante. Então, esse modelo que nós tivemos no Brasil, Sim. não se repetiu mais. E né? quando você já, em 94, seu marido PSDB, acompanhou tudo Sim. isso, né? O Na auge verdade, do PSDB. Eu entrei no partido motivada para mim, eu senti muito quando o governador Covas morreu, eu senti como se tivesse perdido um parente. Eu tinha tanta admiração, porque ele também é santista, né? De Nem fala, a gente tinha disso, puxa, verdade. Mas assim, é um homem brilhante. O discurso dele na época do AI-5 é um discurso histórico que ficou na memória de cada um de nós. São palavras e discursos brilhantes, né? Ficaram sendo históricos para a representatividade. Eu vejo hoje em dia falando tanta besteira de uns tempos para cá, o governo anterior também, quer dizer, a gente percebe que assim, descaracterizou alguns princípios básicos do poder, né? Eu acho que a grosseria, a falta de educação, a falta de situação diplomática. Eu vejo o perfil sempre do estadista, né? O estadista preparado, articulado, conciliador, democrático, né? E aí a gente vê que, de repente, sinceramente, não me representa. Nós estamos passando vergonha internacional. Nossa, tô brincando. É verdade. Isso é muito triste. Piada pronto, Brasil. Já, né? E agora fica uma disputa entre mulheres. Quem é que gosta? A ex-primeira-dama ou a atual primeira... Gente... Nossa. Sabe o que eu pergunto? Cadê o projeto social das primeiras damas do país nos últimos tempos? Muito Cadê bem. a volta de Dona Ruth? Projetos da comunidade solidária? Biblioteca nas escolas, que foi um diferencial em toda a rede, em tudo. Falando um monte de besteira na rede. Discutindo creme. Pelo amor de Deus, não é isso que virou a gente? Que protocolo cerimonial. Olha, maravilhoso. Nós estamos muito bem, muito bem. Não dá. Não dá. Eu quero saber o seguinte...
qual é o projeto político da mulher do presidente. Não é só pegar o cachorrinho e dizer que gosta de animal e levar para adotar o cachorrinho, acho bonito, mostra um exemplo, amor por os animais, mas eu preciso de projeto social. O Brasil está precisando. Aliás, a transformação social se faz pela política. A política está totalmente modificada. Cadê a sensibilidade de fazer projetos? Nós estamos com uma população muito desfavorecida. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, é para essa mulher estar ajudando na reconstrução. E não estou falando da questão partidária, se é de esquerda ou se é de direita, porque já teve de direita, foi a mesma coisa, de esquerda a mesma coisa. Nenhum dos dois, as mulheres tiveram projetos sociais de relevância. E nós precisamos sentir uma mulher forte. Ela é a primeira dama do Brasil, ela tem que estar à frente disso, do social, exatamente. Reunir as mulheres. Vamos, o que nós vamos fazer agora? Isso, é o social. Este é o papel de uma primeira dama de um país. Sim. Se envolver em assistência social, se envolver em educação, se envolver com as minorias, se envolver. Eu fui presidente do Fundo Social de uma cidade de 700 mil habitantes. Agora, já conseguimos fazer grandes coisas quando a gente tem boa vontade, organização, um sentimento de misericórdia, de solidariedade. A gente consegue fazer essas transformações. Então, o que eu sinto falta no nosso país, de ver uma mulher lançando um projeto social. Uma pessoa que eu gosto muito é a Lu Alckmin. É uma pessoa muito querida. Ela, no Fundo Social do Governo do Estado, ela teve muita representatividade. Muita. Ela fez padaria, ela profissionalizou as mulheres para saírem da dependência financeira, emocional do marido. Exato. Então não adianta você lutar pelas mulheres. As padarias artesanais, outros projetos. A escola de corte de costura, moda. Então, são beleza. Mulheres, ou até hoje eu vou por algumas cidades do interior, eles ainda têm lá a padaria solidária. Né? Mulheres fazendo o seu trabalho, se profissionalizando. Então, o que nós precisamos é desse olhar social. Né? Então, eu acho que em vez de ficarem disputando quem é mais bonitinha, quem usa melhor... Gente, quem se veste melhor, vamos usar isso. Futilidade, pelo amor de Deus. O olhar social sobre o Brasil. O Rio Grande do Sul é uma coisa que... Acho que não só eu, a maioria das pessoas, eu fiquei sem dormir muitas noites, acordava no meio da noite pensando no que estava acontecendo com aquela população. Vocês imaginaram você chegar e você não ter mais a sua casa, você não achar a tua família, cada um está de um lado, não acha mais. Os animaizinhos de estimação sumiram na confusão. Então, essas pessoas têm perspectivas. Está na hora de ir lá instalar um gabinete de urgência. O governador Tarcísio fez um trabalho muito bonito aqui em São Sebastião. Por isso que eu não estou falando de questão partidária. Sim. Ele simplesmente montou um gabinete de emergência. Parabéns para o governador Tarcísio. Se reconstruiu a escola, entregou no prazo recorde, entregou casas para a população, junto aqui com o prefeito da cidade de São Sebastião, com o Felipe, fizeram uma... Em um ano. Nossa, eu cheguei a participar, assistir reunião, né? Assistir reunião do gabinete de emergência, mostrou o quê? O governo está aqui, contem com o governo, nós estamos aqui para dar o braço, para abraçar essa causa, para dar respostas para a sociedade. E a gente sente falta disso, né? Quando a gente imagina que uma mulher que tem o poder de estar do lado de um presidente ou de um governador, né? Eu espero que também a Cristiane... E a força dessa voz, né? Possa estar dentro desse olhar, né? Então, assim, eu estou falando aqui pessoas que não são do meu partido, que não são do meu partido, mas que merecem essa consideração. Então, o exemplo de São Sebastião... São brasileiros, são seres humanos. Se tivesse feito lá no Rio Grande do Sul... Nossa. Eu me condoía de ver o governador Eduardo Leite. Imagina o desespero dele. Demorou muito tempo para chegar ao socorro. Demorou muito tempo. Então, assim, eu falo tudo isso porque o que te dá segurança para o povo brasileiro é um governo forte. Um governo que ele comparece no momento da exigibilidade da população. Então, não é só chegar, descer do avião, dar um abraço no governador e sair. É levar o gabinete e montar um gabinete que já devia estar montado. Nomeou agora, recentemente, alguém que vai... Pimentel, acho que, né? Não lembro quem. Foi para essa semana isso, para o gabinete de crise. Assim. O gabinete de crise. Então, para que as coisas possam acontecer, tem uma logística toda para enfrentar lá. Então...
É a reconstrução de um estado. É um estado. 400 municípios embaixo. Mais de 430, 437. Sim, qual é o planejamento estratégico para uma situação dessa? Onde vão reconstruir essas cidades? Tem que ser analisada a questão geográfica, a situação... O Rio Guaíba, toda essa mudança climática, o solo arenoso, etc. Então, é um grande projeto para ser feito. Então, assim, a gente se sente inseguro num país como esse, né? Porque a gente percebe que é um governo, não é um governo forte. É um governo que deixa muito a desejar em relação à necessidade e à exigibilidade da ação em relação ao comportamento. O prefeito daqui de São Sebastião, Felipe Augusto, fala que ele compara, na verdade, a situação que o que aconteceu em São Sebastião está replicado, que a gente viveu a crise aqui, né? Está replicado 400 vezes no Rio Grande do Sul, né? Imagina. E o tempo-resposta, que é acho que é a lição que ficou para todo mundo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, aqui em São Sebastião, né, que a gente fala em relação a isso, é o tempo-resposta à crise, né, ao problema. Não adianta, porque aqui, imediatamente, a gente teve a chuva na madrugada, aí 2 horas da manhã de sábado para domingo. O prefeito estava lá, o Felipe Augusto, junto com o Reinaldo, estavam lá. Tava, e assim, 11 horas da manhã o governador já estava aqui. Entendeu? Exatamente. Foi assim, vamos junto e vamos ver o que está acontecendo, porque a gente perdeu de Toque-Toque Maresias para lá, perdeu o metade da contato. cidade. Eu estava, né? Eu estava aqui? passando o carnaval e na praia de Toque-Toque, que não foi praticamente pouco atingido. Meu condomínio é uma cachoeira, só que ela... Toque-Toque grande ou pequeno? Toque-Toque pequeno. Pequeno, porque o grande tem foi... uma cachoeira dentro do nosso condomínio, ela estourou, né? Ela estourou, invadiu umas casas, tá? Mas assim... Não tivemos nenhum tipo de prejuízo, Graças mas a assim, Deus. ficamos 3 dias com criança, tudo na casa, sem energia, derreteu, né, o freezer desligado, mas foram coisas pequenas em relação à tragédia vidas, que pelo amor de aconteceu, Deus. né? Sim. Mas a gente sentiu um governo forte, o governo do estado quando nós saímos no comboio, eram caminhões de exército, toda uma logística programada. Então, assim, o governador conversando com o prefeito. As estradas já abriram. Ele colocou o gabinete dele aqui em São Uma Sebastião. semana, 7 Uma dias semana, aqui. Ele e a mulher, E a esposa dele, a dona A Cris. Cristiane também veio aqui. Uma semana eles ficaram Ela aqui. veio aqui, visitou os locais, mostrou a sensibilidade dela enquanto mulher do governador. Já com chegaram presidente do fundo. mantimentos, já chegaram por navio os alimentos não perecíveis. E E foi imediatamente chegando também Também ele tem que dar instituiu, parabéns tanto para o governador quanto para a esposa dele, a Cristiane, porque a gente viu o sofrimento, eles se impactaram com o sofrimento alheio, né? E viram a responsabilidade que era deles de fazer um papel e fizeram um papel muito bem feito. 1 mês e 19 dias de governo dele, né? Exatamente. 1 mês e 19 dias de governo dele. E estoura essa bomba, ele podia ter ficado encastelado. Sim, como vocês já falaram, de sobrevoar de helicóptero, legal, vai, tchau, resolve, vai, não é dá um problema abraço e vai meu. embora. Isso, dá um tapinha nas costas, um beijo na testa. Faz uma foto, tchau. Faz uma Nós foto. sentimos o pulso forte de um governo atento. Não, ele Exato. veio, ele ficou, o povo tá precisando aqui, e ele a instituiu minha cidade. dentro do gabinete de crise, aí imediatamente ele montou uma gerência de apoio ao litoral norte como um todo, determinou que um secretário especial, que foi o coronel André Porto, ficasse aqui, ficou aqui 8 meses aqui, morando em São Sebastião, sendo essa ponte E a direta. escola foi em tempo recorde. Recorde, escola, As casas, casas, Juqueí. 704 casas, 518 na Baleia Exato. Verde, dos E saíram, 186 em Maresias. E reconstruíram num lugar seguro. Montaram vila de passagem, uma coisa que não existia na história do Brasil, esse tipo de ação, né? Abrigamento em pousadas e hotéis. Sim. Que Assim, ainda umas rendeu coisas- dinheiro, ainda movimentou a economia, porque estava, imagina, no meio de uma calamidade, de uma catástrofe, Não, ou foram seja, coisas assim que... vila de Então, passagem que essas inimagináveis. pessoas são cuidadas ainda pelo CDHU, por assistentes sociais que Aí a gente fica acompanham vendo lá as outras no Rio Grande do Sul, construções. fazendo umas comparações. Na verdade, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, experiências internacionais que tinham que ser chamado pessoas que têm experiência nisso, têm conhecimento para fazer toda essa logística da reconstrução do Estado. Né? Então, a gente sentiu que isso ficou meio... E foi bom você tocar nesse assunto, porque aqui a gente lembra, nós tivemos especialistas do INPE,
tivemos especialistas, né, o pessoal de Petrópolis, muita gente, as defesas civis, muitas prefeituras do Nordeste que vieram acompanhar e auxiliar. A prefeitura lá do JHC mandou uma equipe de especialistas da defesa civil deles, de geólogos, meteorologistas, que ficaram aqui também muitos dias ajudando. E hoje eu vi uma entrevista interessante com a presidente do Palmeiras, esqueci o nome dela. Leila, né? Ela usou o avião dela, já resgatou 2 vezes 170 animais, mais 170 e mais, acho que, mais uns 80, mais de 300 animais, trazendo para o Instituto Luiz Amel e para a UIPA e outros lugares aí. A sensibilidade, ela falou, tem um avião tão grande, eu pensei que eu poderia ajudar e fazer alguma coisa de útil, e foi o que ela fez. Entendeu? Não basta ser. Não importa. Mulher, viu, gente? Presidente do Palmeiras, desculpa, mais uma de movimento Griselda aí, que seja qualquer um deles. Importante é que você é mulher, tá? Não. A Enfim, sensibilidade. Exatamente, a sensibilidade. 8h03. 2 minutinhos, a gente já volta. Até. Você está ouvindo? Horas com o melhor podcast do Litoral Norte, o preço do like na Rádio 012 Rock News, hoje com a deputada estadual, a honra e a ilustre presença da deputada estadual Ana
Maria Lúcia. Maria Lúcia, ô louca, Maria Lúcia. Ela é louca, não liga, deputada. Ela não tomou Dorflex hoje. Eu não tomei Dorflex hoje, Maria Lúcia Mari. Mas eu lembrei da Maria Lúcia do Faroeste Caboclo, pelo amor de Deus. Que isso é histórico. Ai, só tá piorando. Não, só tá piorando. Legião Urbana, adoro, Brasília, enfim. Maria Lúcia, uma honra, um prazer ilustre recebê-la. Só para complementar no fim do último bloco, que vocês falaram da Leila, da presidente do Palmeiras, mulher que paga os jogadores de futebol, mulher que administra um clube numa área de futebol que a gente sabe que é extremamente machista. E desculpa, gente, isso não é feminismo, não precisa ter cabelinho embaixo do sovaco, não, a gente é mulher, tá? Desculpa, obrigada. Não, que pegou o Palmeiras, né? Eu acho que você gosta de futebol também, né, deputada? Eu gosto, não entendo muito, mas gosto. Porque ela pegou o Palmeiras também numa fase pra baixo completamente endividado, clube lascado. Transformou na maior potência do futebol brasileiro. Eu acho que é isso o que Aliança, eu falo, né? os shows também, né? Nossa. Quando a mulher se empodera e tem a sensibilidade também, acontecem essas coisas positivas, né? Ela como empresária era um sucesso, porque na verdade era uma empresária comandando um time de futebol. Sim. E fazendo dele, dando uma virada, né? Virou a chave. Mas assim, perceber o quanto ela pode ser útil, e a gente percebe milhões de pessoas que poderiam ter o seu avião, né, para esse tipo de atividade, para esse auxílio, para essa ajuda, claro. Uhum. Eu tenho um sobrinho que tem um jet ski e ficou uma semana, voltou transformado. Ele foi para lá e falou: tia, eu estou indo para lá porque eu vou fazer a minha parte. E ele foi, tinha um jet ski grande, foi com uma turma de São Paulo, mas não foi para ficar fingindo que está fazendo alguma coisa. Foi para a linha de frente, tomando todas as cautelas, né? Porque às vezes a pessoa vai, ela tem que tomar cuidado, porque ali não era um rio caudaloso, não era um mar, assim, era um perigo as enchentes, porque tinham carros embaixo, né? Então você tinha que ter habilidade para isso. Mas assim, eu fiquei orgulhosa, porque ele sentiu que ele podia fazer a parte dele, a sócia dele ficou cuidando da empresa, e ele foi lá fazer a parte dele. Então, assim, se cada um de nós pudesse, nós fizemos muitos movimentos também, principalmente uma clínica veterinária que era de uma amiga de uma veterinária que eu conhecia, de Campos do Jordão, e nós mandamos para lá, conseguimos cobertores, aqueles vasilhas de comida, as tigelas, de preparação. Uhum. Nós conseguimos 500, mandamos para lá, que medicamentos. Legal. Então, cada um que fez a sua parte tem a consciência de poder ter ajudado, né? Ou em dinheiro, ou dando sua prestação, né? E agora a gente começa a ver as dificuldades que estão tendo lá, porque passou a confusão, né? Assim, o pior, né? O pior. Mas agora, os animais estão lá com correntes curtas, porque para não brigarem, tem que fazer um processo de adoção. Então, o ato da presidente do Palmeiras, ela ajudou com 300 e poucos animais, quase 400 animais, que ela trazendo para São Paulo para adotar e para diminuir o sofrimento da população de lá. É complicado. A gente torce aqui e reza com muito para certeza. Que Amém. Deus esteja pondo as mãos sobre o Rio Grande do Sul, porque é uma tragédia assim sem precedentes. Eu acho que na história do mundo, assim, assolar um estado inteiro da forma que assolou, né? Desapareceu do mapa, né? Desapareceu do mapa. Exatamente. Vamos lá, agora vamos para as redes sociais aqui um pouquinho. Perguntas, like amores, like saras. Temos comentários, temos pedidos de beijos. Né, Luana? Seus fãs. Meus fãs pedidos like beijos. Like beijos. Like tudo. Não erro mais o nome de ninguém hoje, pelo amor de Deus, que vergonha, deputada. A Lucélia vai puxar a tua orelha. Verdade, a minha mentora. Mas você sabe que muita gente, quando vai falar meu nome, fala Ana Lúcia. Mas Ana Lúcia, em vez de Maria Lúcia. Então, tô acostumada. Tem que estar amenizando pro seu lado. Não é consolo. Muito gentil. Obrigada, tá vendo? Não é consolo, é gentileza. Muito obrigada. Maria Lúcia. Luana se arrependeu depois e morreu junto com Maria Lúcia. Maluca. Meu Deus do céu. É a letra da música, tá, gente? Noemi Oliveira aqui acompanhando a gente. Obrigada, Noemi, a Rose Silvia.
Boa noite a todos, obrigada. André Monteiro, meu irmão, aí um beijo, irmão. Like Seja beijo, bem-vinda, André. deputada São Sebastião. Aí ele pergunta aqui, hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo liberou a saidinha de junho. O que você acha disso, deputada? Olha, eu fiquei, no primeiro momento, fiquei feliz de ter sido derrubado o veto. Só que, pelo que eu li, é a partir de agora. Então, assim, disseram que agora os presidiários eles tinham direito adquirido de poder ter saidinha. Misericórdia. Então, vai até começar, vai só quem for preso agora que vai começar isso. Pois é. Não tem condição. Não Uma dá. sendo absurdo advogada ainda e uma legisladora. Que Pelo amor. isso? Olha, visão do Eu inferno. não sei gente. quem inventou essa coisa da saidinha. Não digo, Aliás, é verdade. é um projeto Entradinha de- ninguém inventa, né? Secretário. Né? Entradinha ninguém inventa. Para as duas, Olha, eu né? queria cumprimentar o secretário Derrite, que na verdade ele é lá da região de Sorocaba, ele está fazendo um belíssimo trabalho nessa direção. Ele foi um dos que foi acompanhar de perto essa situação. Então, assim, se ele não tem, claro que a gente sabe como advogada que, claro, os projetos não podem, as leis não podem ser retroativas, mas não é uma questão de ser retroativa. É uma questão de regulamentar uma coisa que não estava regulamentada. Primeiro, acabar com saidinha. Exatamente. É um Eles saem absurdo. para estuprar, para matar, Roubar. para pressionar, para ameaçar. E como se eles saíssem e voltassem bonitinhos. Nossa. Né? Sai 20 e volta 5. É, exatamente. É bem Acho que isso. acho que a intenção é essa. Era, pelo menos esvazia a delegacia, esvazia os presídios, não tem muito o que fazer. O que é isso? Muitos deles não voltam. E saem para atormentar as famílias, para assaltar, né, para se vingar de algumas situações. Então, assim, se é para partir de agora, lamentavelmente, os milhares que estão saindo nas saidinhas vão continuar saindo. É verdade. Agora, você vê aquele caso, o cidadão matou a filha e sai no Dia dos Pais, saidinha do Dia dos Pais, a outra matou a pai e a mãe. É o caso Ah, da Suzane. Não, isso aqui é pedra pronta. Não. É tragicômico. Não. O que é isso? Os Nardoni, a mesma coisa. Isso é Eu vi ressocialização. uma surreal. matéria, um depoimento da, acho que é Ana Carolina, se eu não me engano, que A é mãe da Jatobá. Carolina. Ela estava dizendo da filha dela, poxa, o pai matou a filha dela, a filha dele, né? E sai no Dia dos Pais. Absurdo. Quer dizer, como é que você pode entender uma situação Não. dessa? E surreal, isso aí, lógico. Não tem o que entender. Isso é abominável, né? No mínimo grosseiro, enfim. É um país de todos. Deputada, você acha que o sistema prisional do Brasil precisaria de uma reforma muito séria para que algumas coisas pudessem ser levadas de Eu uma não forma conheço a realidade dos outros países, a não ser pelas notícias que a gente lê, né? Sim. Mas a gente percebe que o presídio, ele ajuda a formar bandidos, né? Ele não ressocializa, ele não tem outras atividades. Acho que, sinceramente falando, os presídios não deviam ficar dentro da cidade, deviam ficar em locais afastados da cidade, Concordo. em estradas, em outros lugares, para que eles pudessem ter um controle melhor e não tivesse impacto diante da sociedade, né? Agora, lamentavelmente, as cidades que puseram, algumas cidades que tiveram presídios colocados na cidade, a cidade virou um inferno. Porque chega no dia de visita, não vai só a mãe boazinha que está com saudade do filho, vai a turma que vai para lá e ameaçando, causa um prejuízo terrível para a cidade. É um impacto social importante, porque juntam centenas de pessoas na cidade, né, algumas que fazem parte do crime. Então é um desgaste terrível isso. Então, para mim, acho que os presídios teriam que ser colocados fora da cidade, transformar os presídios agora em escolas, em qualquer outra coisa que seja, né, e fazer uma transformação com um projeto de ressocialização, de trabalho para eles, porque poucos presídios têm projetos sociais que eles Realmente. fazem, às vezes bolas de vôlei, Cadeiras, reforma de carteiras Tem a escolares. FUNAP, né? Então, sabe? a FUNAP. Agora, aquela saída que eles têm, por exemplo, para fazer a serviço de zeladoria, não são aconselháveis. Já aconteceu deles roubarem as casas, então alguns estão aptos para isso, mas nem todos. Então, talvez levar para o presídio
um tipo de trabalho que eles possam também ocupar a cabeça, um outro formato. Aí acho que ainda nós estamos num processo que acaba aumentando, né, o número de pessoas que sem nenhuma condição de saírem de lá ressocializadas ou melhoradas e acabam voltando para o crime, e é uma escola, lá dentro virou uma escola do crime. É verdade. Triste realidade. Mandar um beijo aqui pra Irtes Fagundes. Ó, minha família entrou. Eu mandei um puxãozinho de orelha no grupo da família. Falei, ó, gente, entra aí, dá uma força. Muito bem. Família unida jamais será vencida. Nossa amiga aqui, Lucaseira, a entrevista está excelente. Uma grande satisfação estar assistindo. Aí ela complementa. Vi hoje uma matéria sobre a questão do aborto. Gostaria de saber sua posição sobre essa situação, deputada. E aí? Temos uma... Na verdade, assim, existe a lei, né, que permite, essa a gente não tem como opinar nem nada, porque a lei que está aí existe. Agora, eu sou a favor da vida também, e não passa pela minha cabeça apoiar a existência desse tipo de situação. Sou contra o aborto, sou a favor da vida, a não ser as situações que a lei permite que possa acontecer, não tem outra forma. Então, a gente precisa... É um debate constante que tem, né? Uma ameaça de modificação da legislação. Aliás, a gente está falando de legislação, queria deixar também um abraço para a doutora Jaqueline, que é presidente da OAB, a primeira mulher a presidir, que está é verdade. Aqui. Jaqueline. Fomos tomar um café e conversar um pouco sobre a situação, sobre a situação jurídica, sobre a questão da ordem em si. Fiquei muito feliz de ver uma mulher presidindo, né? Aqui em São Sebastião. Eleita, né? Reeleita, verdade. A gente já trouxe aqui no Preço do Like, também foi uma entrevista muito bacana. Um beijo, doutora Jaqueline. Like beijo. Like beijo. Aqui é tudo like. Aqui é tudo like. Like doida, tudo. Ai, caramba, mandar um abraço pra Carla Costa, pro Genilson Rodrigues. Super beijo. A Francine Gomes também está aqui perguntando, deputada, no Congresso há uma proposta de criação de reserva de assentos para mulheres, a PEC 134/2005, mas ela está parada desde 2020. Mas assento para mulheres aonde? Não entendi. Eu acredito que seja como... Deputada federal, estadual. Uma garantia eu acho que para garantir, eu acho que da cota. Eu acho que em tudo, na verdade, né? Para garantir o assento das mulheres dentro do 30%. Porque, na verdade, tem o 30% para candidatura, mas não tem a garantia de 30% da ocupação de cadeira. Tem razão. Por coerência, é uma medida que seria bastante oportuna, né? Porque aí você... às vezes tem que vir uma lei para mudar a situação, porque deixar a coisa solta... Porque eu acho que, eu acho que eles usam muito as mulheres de escada. Dentro das coligações, o problema das chapas. Você veja o problema que como eu falei agora há pouco, quer dizer, você tem a cota, só que se você não investe, não prepara essas mulheres para serem candidatas, você não orienta essas mulheres. Então, elas saem por aí sem saber como fazer uma campanha. Literalmente são colocadas jogadas lá, vai, se vira. Então fica difícil, porque elas não sabem por onde começar. Como é que se faz uma campanha? Às vezes é uma pessoa que tem uma liderança, mas não sabe como usar a favor dela a liderança que ela tem. Então os partidos políticos ainda não dão muita atenção para isso. Eu tenho muita preocupação, porque nós vamos lançar também uma chapa de vereadores do meu partido na cidade de Sorocaba também. Mas nós estamos preparando com advogados, com contador, mostrando como é que é a legislação, né, postura, oratória, tem tudo isso para a mulher se sentir encorajada de sair para a rua. Né, porque subestimam campanha. Isso também, te jogam, verdade. Exatamente. Então a gente percebe que não tem ainda uma preocupação de efetivamente eleger as mulheres, né? E a campanha este ano do Tribunal Superior Eleitoral é justamente a favor das mulheres, né? Unidas nós podemos mudar a história. As mulheres, minha mãe é do tempo que mulher não votava. Hoje a gente tem direito a voto, nós somos a maioria. Mas também sabe o que eu penso? A mulher pode votar. No Brasil, faz pouquíssimo tempo que a mulher conquistou o direito do voto. Muito pouco. É um bebê. São 4 décadas.
40 anos, Eu acho que é por aí, 4, 5 Eu acho décadas. que essa democracia, Assim, esse voto, uhum. Eu acho que também isso faz com que esteja engatinhando a presença da mulher dentro da política. Eu não sei. Eu tento entender um pouco, mas eu também não consigo bater o martelo. É por causa disso. É E a também- representatividade da mulher é baixa. Eu não sei. É também, e é válido esse tipo de campanha? Eu Ou é- acho que as mulheres deveriam sim ter essa segurança de, essa cadeira é sua. Então, aí- X cadeira vai ser sua. Não tem a cota universitária. mas como é que você vai aprovar uma lei quando você depende do voto de homens para te garantir mulher? Ai, gente. Aí é complicado, é complexo. Ô, ciclo, por que foi na verdade? Ô, gente. Não, Cê- fica difícil. Quem que estão lá? Os botocu do MEN. Não tem jeito. Ai, Deus pai. Ó, tem aqui, ó, o Darley de Almeida, que está acompanhando a gente aqui, e fala: como membro das comissões da defesa dos direitos das mulheres e de relações internacionais, qual é a sua visão sobre a interseccionalidade das questões de gênero e como isso influencia suas iniciativas legislativas? Não, na verdade, quando a gente trabalha na questão como deputada, a gente tem que trabalhar sempre na questão de deixar muito claro os nossos posicionamentos, né? Toda essa política de gênero, você tem que estabelecer algumas regras e ver aonde tem uma lacuna na legislação que você precisa complementar para ela fazer valer. Porque a gente percebe que hoje a população já tem mais consciência e já está mais restritiva na questão de fazer comentários que podem atingir qualquer tipo de questão de gênero. Agora, também tem algumas, eu particularmente, essa questão que as pessoas falam, banheiro coletivo, banheiro, não sei, eu acho que ainda tem que separar as crianças, eu acho que ainda tem as escolas que têm um pouco mais de atenção e cuidado com relação a isso, né? E a política de gênero, quando ela é colocada na escola, ela tem que ser colocada com muito cuidado, com muita cautela, para que a gente possa ter uma orientação de fato. Eu estou tentando passar um projeto faz tempo lá, e por questão, às vezes, da extrema-direita que impede que ele seja aprovado, que dá orientação sexual para os jovens, para os adolescentes. A gente sabe que a iniciação sexual tem acontecido na sua maioria numa faixa de idade ainda precoce. Então é importante que eles tenham um conhecimento, isso não é um estímulo ao sexo antecipado, simplesmente preparar os jovens para que eles possam saber decidir, tomar decisão com relação às questões. Então a gente percebe, eu presido a frente parlamentar do HIV, DST AIDS. E a gente percebe que os jovens hoje, por conta da pílula do dia seguinte, eles não estão tomando cuidado com a questão do preservativo. Nossa. Não, usam absurdo. Eles não Sífilis, tão com usando. sífilis. Exatamente. Então, Ampliou, aumentou muito. E eram doenças erradicadas. não estão mais. As Não doenças tão. sexualmente transmissíveis está acontecendo demais. Com pessoas mais idosas também, porque agora com o advento da pilulinha... O azulzinho? Azulzinho. O blue. E não se cuidam também. Também não quer usar preservativo. não Ô, usa gente, preservativo. vamos enrolar a bala. Tem que ser amigo casca de bala, não é? Não é a musiquinha, o casca de Oh, bala? meu Deus do céu. Mas é Essa foi verdade, verdade. nas escolas americanas eles dão orientação sexual. Eu acho isso de uma hipocrisia no Brasil. Claro, é para É prevenir. para prevenir, são doenças sexualmente transmissíveis, gravidez. Né? Então, tudo isso aí, todas essas questões têm que ser abordadas para que os jovens possam saber até onde eles podem ir. Sim. Então, Mas não na adianta idade fingir que não correta, né? acontece. Isso também tem que acontecer na idade correta, porque Sim. existem algumas vertentes aí do políticas e Uhum. pensadores e classes que acham que isso... Gente, a gente não tá falando de criança. Não, queremos sétimo, oitavo, nono ano. Ensino querendo deixar médio. claro Estamos isso aí falando que de- é o público-alvo correto, Claro. né? Não é Ensino pra antecipar, médio. não é pra mandar o livrinho lá de não sei o que lá, Não. porque já tiveram tentativas nesse sentido de alguns Claro. governos, né? Que isso é ridículo. Não, é isso que eu falo. Com Então, certeza. Cada tempo no seu prevenir tempo. Com os jovens que estão na fase da adolescência para a juventude, que precisam dessa orientação, é importante essa orientação, exatamente por conta dos riscos que eles correm por isso. E a gente percebe que o número aumentou muito.
de jovens e de idosos. Então é estatística, não estou falando São coisa dados. assim. Não é achismo. Não é achismo, Léo, não. É uma questão de pesquisa. Como eu trabalho com isso, a gente percebe que precisa sim dessa orientação e é um milagre da pílula do dia seguinte. Não é uma coisa que você possa tomar toda hora, toma uma pílula do dia seguinte, não é assim. Precisa Aquilo é uma carga hormonal que, violenta. pelo amor de Deus, então, gente. tem que tomar muito cuidado. Então, tudo isso Sim. tem que ficar atento. É isso aí, Dan. Espero que a deputada tenha respondido a sua pergunta e continue aí acompanhando o nosso programa. Mandar um beijo aí para Lucaseira, que continua aí na audiência. Christian Carreiro, boa noite, deputada. Um abraço, Christian. Luiz Obrigada Paulo pelas Rossini, perguntas, gente. boa noite, Paulo. parabéns pelo trabalho, deputada. Obrigada. Caio Almeida também parabenizando aqui a deputada. A obrigada. Silvia Arruda, boa noite, deputada, boa noite a todos. Lucas Silvestre Dias, boa noite, querida deputada Maria Lúcia e equipe do Preço do Like, acompanhando aqui de Sorocaba. Obrigada a todos aí, estão Olha atentos só. aí, né? Like beijo Sorocaba. Convida a Posso gente que mandar a gente um vai like pra lá. beijo para eles também. Claro! Então, like beijo coletivo para eles. Maravilhoso. E Legal. pode convidar a gente que a gente vai pra Sorocaba. É a gente faz uma verdade. invasão Tá APL convidada lá. já. Muito obrigada. A gente faz uma invasão APL lá, Sorocaba não será mesmo. É verdade. Depois da passagem de vocês, não. Jamais. É uma mistura de Catrinas. É furacão com o dedo de Deus. O Gabriel Luvisotto aqui também. Ah, Parabéns, Gabriel. deputada. Obrigado pelo trabalho em nossa região. Obrigada. Principalmente em Serquilho, grande exemplo. Que A legal. Silvia Arruda aqui, pessoal de Sorocaba na audiência. Marzukevics, eu acho que é Dão Faria. É quedão. Opa. Boa noite, deputada. Parabéns pelo trabalho por Sorocaba Tá e toda todo a mundo região. ligadão aí no feriado, hein? Muito bom. Like e audiência. Valeu, Alexandra. gente. Graças a deputada. A Alexandra Dias aqui. Um beijão, Ale. Obrigada pela audiência. A Jaqueline Rodrigues Santana, a doutora Jaque. Deputada Maria Lúcia é uma mulher admirável. Uma entrevista maravilhosa. Beijos, Bia, Luana e Gláucia. Obrigada. Preço do like sempre alto nível. Parabéns, meninas. Aqui Muito tá obrigada. bombando a A gente estava audiência. junto também, né? Que é da coordenadora das ações interraciais, né? Como que é o nome? Coordenadora. A Lilian. Doutora Doutora Lilian, um beijo Doutora também. Aline. Obrigada pela audiência. Parabéns pelo trabalho. Like e beijo. Valeu mesmo. Vamos lá. 20 horas e 29 minutos. Agora é hora de dar uma paradinha, que a gente vai pro nosso último bloco, que passou muito rápido. Olha, Uma hora e eu meia. não vou aguentar, mas tô Cê aguentando, viu? tá legal, tá leve. Tá leve, falou. Aqui fica em casa. A Luana me convenceu. Que bom, fico feliz, convencemos. A gente volta já já. Não saiam daí, hein? Aqui é Like Casa. Você
2 minutos e como passou rápido, gente. O preço do like na Rádio 012 Rock News com a deputada estadual Maria Lúcia. Deputada, no início do programa, a senhora falou bem da Assembleia Legislativa, deputada estadual da Lespia, a maior Assembleia Legislativa da América Latina. E a Bia tem uma pergunta referente a isso, a partidos, a assembleias. Depois eu queria que você falasse um pouco mais desse papel do deputado. Porque a gente viu umas propagandas, né, Bia, em São Paulo, de casa própria, a Lespa está presente, a sua casa popular. A Lesp, na verdade, agora que você está tocando nisso, eu me lembrei de uma coisa. A Lesp está com campanhas publicitárias atualmente institucionais, mostrando realmente o que um deputado faz, tentando aproximar o deputado da população. Isso. É isso mesmo? Sabe o que acontece? Nós temos um problema de posicionamento. A Câmara Municipal é um contato muito direto com a população. O deputado estadual ele fica exprimido entre o federal e a Câmara Municipal, porque você acompanha mais de perto o vereador. Né? E as notícias do Senado, do Congresso Nacional, elas chegam para vocês. Na Lesp, nós sentimos falta. Primeiro, nosso poder está muito... Nossa competência, né, poder? Nossa competência está muito limitada. A linha é muito tênue em ações, projetos constitucionais e inconstitucionais. Então, nós estamos num limite pequeno para trabalhar. Nós precisamos ampliar essa competência no sentido, não é questão de poder, é questão de competência, repito, para que a gente possa votar outros tipos de projetos mais importantes. Então, tudo que esbarra, é inconstitucional, não é competência do deputado estadual, mas o deputado estadual está lá para fazer leis, né? Porque o nosso trabalho não é só entrar com projetos de leis para serem aprovados e se transformarem em leis. Nós fazemos a linkagem entre o poder municipal, as câmaras de vereadores e o governo do estado de São Paulo. Nós somos o intermediário dessas ações. Então, o papel nosso, por exemplo, nas emendas. O executivo, as emendas parlamentares. As emendas parlamentares. Tem cidades que vivem praticamente, com o orçamento é muito pequeno. Elas, por exemplo, São Sebastião, uma cidade por conta do porto, ela tem um orçamento significativo. Ubatuba não, sou de lá. Ubatuba, 570 milhões. E lá eles perdem a emenda parlamentar. Nos ajude, Maria Lúcia, então, é por isso favor. Que precisa. Sabe que é a coisa mais difícil? Eu peço sempre para os prefeitos contratarem gente muito competente para a área de convênios. Não perde prazo, o povo perde prazo. Perdem para apresentação de documentos, apresentação dos prazos para que a emenda efetivamente chegue. Então, nós temos verbas para a área da saúde, verbas para a infraestrutura, para as entidades assistenciais. Então, nós fazemos essa interlocução. E, às vezes, o prefeito vive com as emendas dos deputados, porque o orçamento dele é muito pequeno. E a perspectiva, muitas cidades que mudam da sua vocação. E tem as comissões também para isso, de habitação, comissão de habitação, parte, de infraestrutura, que vem essas emendas, a fiscalização. A senhora explicasse um pouco melhor para o público, enfim, para o eleitor, né, para o Litoral Norte, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, entendesse. Nós fazemos também a ponte com a Secretaria de Estado, por exemplo. Vamos discutir uma duplicação de uma estrada vicinal, que às vezes escoa produtos agrícolas e as estradas vicinais não atendem a demanda. Então, toda essa logística cabe a cada um de nós. Distribuímos essas emendas de sorte que a população receba essas emendas através do prefeito para fazer a transformação da sociedade. Quando você manda uma emenda para asfalto, você está cuidando da saúde pública, porque você está fazendo com que pessoas que moram em ruas de terra, ou que quando chove faz barro, e quando não chove fica seca e faz poeira. Então, o trabalho do deputado é exatamente ter essa sensibilidade de transferir verba para a área de saúde, por exemplo. Na região de Sorocaba, eu consegui o ano retrasado que o governo do estado fizesse uma parceria. Nós não tínhamos hospital lá do câncer. Hoje temos o Hospital do Câncer, que é administrado pelo Padre Flávio, que é uma pessoa, um padre da cidade, que tem uma liderança muito grande. E hoje, com 24 milhões por ano, as pessoas não precisam mais ir para Jaú, nem para Baú. Imagina, uma cidade com 700 mil pessoas. Entendeu? Então, tudo isso, porque
Por isso que assim, é importante o papel dos deputados. Quanto mais deputados que acompanham a região, é importante, porque a somatória das emendas desses deputados é que vão garantir o desenvolvimento da cidade. Né? Porque a cidade sobrevive também com essas emendas. Né? Tudo o que acontece, então, quando você fala essas interlocuções, uma escola precisa de reforma, é o deputado que vai lá pedir verbas para poder reformar a escola, para ter mais condição de ambiente para aquelas escolas. Tem escolas, está precisando de ar-condicionado nas escolas, porque ali é um calor muito grande, as crianças não têm conforto. A ampliação, uma coisa que eu gosto muito de fazer, da verba para a construção de quadras poliesportivas para as crianças, porque a prática do esporte é extremamente positivo, porque envolve disciplina, a saúde. saúde. Praças, urbanização de praças, onde as famílias no final de semana afastam as pessoas que vão para usar droga. Então se ilumina a praça, as famílias vão com seus animais, com suas crianças, as famílias se reúnem. Então tudo isso é um trabalho humanizado. Então é importante saber que o papel do deputado, a população tem que cobrar e acompanhar o trabalho. Muita gente não sabe em quem votou, não lembra em quem votou. Então tem que votar. Eu tenho o site, tenho o Instagram, tenho o Facebook, ver o que ela faz, que é Maria Lúcia Amari, o que ela faz, o que ela fez, qual é a história dela, ela é confiável, não é confiável. Então, acompanhar o trabalho nosso. E também dá retorno. Você sabe que várias vezes pessoas foram... Por exemplo, eu tenho um projeto que se transformou em lei, que é incluindo o exame de cardiotocografia na rede pública, que é um exame que avalia o exato momento em que tenha que ter o trabalho do parto. Eu vi uma história, uma moça que depois de 18 anos ela engravidou de um novo bebê e por conta do demora do trabalho do parto, ela foi chorando dizendo para mim: o que você pode fazer em termos de lei, porque eu perdi meu filho e não quero que mais mães percam isso. Me emocionou, me tocou fundo. O que eu fiz? Um projeto de lei baseado naquilo. Então, muitas vezes você atendendo uma pessoa, você transforma aquilo reproduzindo num projeto de lei importante. O coletivo, a sociedade, transforma vidas. Transforma vidas. Né? Então, cada projeto de lei que você transforma, você está dando mais uma condição para a população. Então, o papel do deputado é muito importante e tem que ser acompanhado. Né? Saber, poxa, quantos projetos ele entrou, esse deputado entraram, quantas emendas ele deu, quais as interlocuções que ele teve com as secretarias, né? Vai visitar a Secretaria da Habitação pedindo o projeto habitacional. Cidades que não tinham projeto nenhum habitacional. Vamos fazer interlocução para fazer um projeto para minimizar o déficit habitacional das cidades e por aí vai. Escolas que precisam ser transformadas, né? Reformadas. Medicamentos, ambulâncias. Muitas vezes um problema que está sendo seríssimo, que vem já desde o governo federal e acaba atrapalhando no estadual e no municipal, um remédio de alto custo. Nós temos que trabalhar em cima disso. Né? Eu trabalho com doenças raras. Muitos remédios são remédios caros que não têm uma previsão do governo federal para que esses remédios sejam remetidos. A doença que estava sendo contida para não avançar, quando se para o tratamento, ela perde tudo que investiu e a família sofre, a criança sofre, o doente sofre. Então, exames, às vezes, exame de mamografia. Eu lembro que estava fazendo uma caminhada lá na época do Geraldo Alckmin, era governador, com a Lu Alckmin. Tinha não sei quantas mulheres, centenas de mulheres, 300, 400 mulheres. Não tinha um mamógrafo na cidade. Conversei, Lu, nós precisamos pedir o governador me liberar uma emenda. Na época, custava 170 mil. Liberamos um mamógrafo para que as mulheres não tivessem que ir para Taubaté, porque elas acabam não indo. Sim, e tem as carretas agora nas campanhas, as mamografias, então, exatamente. Tudo isso é trabalho do deputado. Tudo deputado. Tudo é o deputado que tem que fazer. Essa é a nossa obrigação, é o nosso compromisso de minimizar o sofrimento da população através da possibilidade que nós temos, através do poder de distribuição dessas emendas, para ajudar os prefeitos.
Como também quero sempre ajudar aqui as cidades do Vale, a cidade do Litoral Norte, aquilo que eu puder ajudar sempre, porque eu pago imposto também aqui, porque eu tenho casa aqui. Sim. Então a contrapartida minha também é ajudar também no que for possível no município, né? Eu vejo, eu estou estimulando como pré-candidata aí a Gauss, para também fazer precisamos de mulheres empoderadas, mulheres representando as cidades, conhecendo o reduto onde está, né? Para que elas possam exercer a sua atividade lá, né? Que conhece a sua comunidade. Então, estimular essas mulheres. Exatamente. Eu sou fã de ver mulheres. Não me pergunta se deve ou não ser candidata. Eu sou a primeira a dizer... Vai correndo, já está atrasada. Vai que é sua. Não, assim, eu falo por São Sebastião, por exemplo, deputada. Aqui a gente não tem uma vereadora, sei lá. Não tem nenhuma mulher na Câmara aqui, né? Não. Nenhuma. Faz uns 4 mandatos? 3, 4 mas mandatos? vai ter. Uns 12 anos. Lá em Ubatuba faz... Aqui, São Sebastião, assim, eu acho que é das cidades que menos elege mulher. Impressionante. Do litoral norte. Sim, Ubatuba elegeu mais, mas faz uns 5. Mas a prefeita que está lá deixa quieto. Então, tá. Mas acho abaixo. Eu acho que ela foi vereadora, deixa abaixo, quieto. Então, mas vocês aqui... Acabou. Mas vocês, Desculpe. como imprensa, vocês estão fazendo um papel importante. Né? Divulgar, estimular... para que as mulheres informar, se encorajem, que é isso que a gente tem que fazer, o nosso papel como comunicólogas. Exatamente. Exato. Acho que vocês estão também numa área que também não tem tantas mulheres na área de comunicação. Né? E a gente também recebe preconceitos. A gente leva-se com humor, mas seriamente, né? É uma luta. Eu imagino. Então, assim... Mas e ainda mais nesse mundo de homens que você lida com política, em qualquer área... Você sabe como é. É uma luta, é uma vaidade, mas a gente é Highlander. Só pode haver uma, a gente tem que ser, deputada. A gente vai. É arte de chupar parafuso, engolir prego, sei lá, umas coisas assim. Brejo. Não, você sapo, Luana, engoliu. Não, brejos. Tá ótimo, mas a gente vai, a gente se esforça, a gente não tá nem aí. Vocês estão fazendo bem o papel, até parabéns. Obrigada. Eu percebo vocês fazerem um trabalho muito forte, né? Esse chamamento que vocês fazem para as mulheres, ele é incentivador, né? Estimulador. Então, cada vez que eu vou em algum lugar, eu sempre falo da importância de nós estarmos ali representando, fazendo nosso papel de mulheres, né? Estimulando o comparecimento, porque pelo contrário, eu acho que a mulher e o homem se complementam, não tem essa de, não, homem isso, não. Eu acho que o homem faz um papel importante e a mulher também. Só precisamos de mais espaço. Exato. Para a gente poder desempenhar claro. Aquilo que a gente compatibiliza muito bem o poder com a suavidade e a humanização. E esse papel nós estamos aqui para compor na sociedade. É a igualdade que a gente busca, né? A gente não quer Só mais isso, nem menos. Só falta um pouco de sororidade, mas tudo bem. A gente vai correr atrás, Tem umas perguntinhas aqui no Insta também. Vamos lá. A Lídia Ferraz deixou, que a gente abriu uma caixinha de perguntas antes, né, mais cedo. Aí apareceram umas perguntinhas. Aí a Lídia Ferraz está perguntando aqui. O que aconteceu com o PSDB? Por que ele se perdeu? Por que você acha que o PSDB se perdeu? Porque ele foi contaminado com pessoas que entraram nele sem nenhum espírito de entender o que é a social-democracia, né? Ficaram usando o partido de uma forma inadequada, né? Se perdeu a essência, não respeitou valores, não respeitou a história do partido, né? Porque nós somos, a base do partido é longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas. Esse é um lema do PSDB. Social-democracia. E a gente percebe que assim o partido começou a se desconfigurar, né? Entrando pessoas novas que não tinham nenhuma identidade com o partido e trouxeram novas ideias longe da essência, da ideologia. Da ideologia pelo qual ele foi criado. Então, nós estamos agora fazendo um processo de rescaldo, né? Porque muitos que já saíram, mas também tem muitos que entraram que não tem nada a ver com o partido, que não entendem a nossa história. Não sabem. Fogueira da vaidade virou um... Nós fomos perdendo ao longo do tempo pessoas importantes que pertenceram ao próprio Geraldo Alckmin. Nossa, a saída do Geraldo, eu acho que foi assim, a radical. Foi emblemática para a transformação, né? Foi. Ele é a cara do PSDB, né? Então, a cara do PSDB. Então, assim,
Nós estamos perdendo pessoas que faziam parte da nossa história e preservavam valores éticos, de respeitabilidade, de confiança na população. Então, hoje, alguns, graças a Deus, foram embora, mas alguns foram embora que não deviam, desacompanhe, entendeu? Então, assim... Traz de volta pro ninho, Tucano. Agora mais seletivo no sentido do partido, mas assim, nós vamos para a eleição ainda com muita dificuldade, né? Porque é uma federação, então, às vezes, algumas cidades, o PSDB está com um, Cidadania com outro, a federação fica deslocada. Então, estamos tentando reorganizar isso. Eu tenho um histórico de relação com o partido, então, assim, para mim, está muito difícil ver o jeito que estão fazendo com o partido. Mas ainda tem alguns aí que estão trabalhando firme para que a gente possa resgatar o partido, porque o que está faltando é o equilíbrio, é o centro, né? Nós somos partido de centro, então não somos nenhum dos extremos. Então o Brasil ainda não entendeu a importância do centro. A hora que entender a importância de equilíbrio, de uma política mais de qualidade, sem extremismo, sem fazer... Fanatismo, radicalismo, todos esses ismos. A polarização da direita com a esquerda retrocedeu o Brasil, né? Muito. Nós achamos que na campanha do governo, eu lembro que a campanha do Rodrigo Garcia falava... a música dele, mais ou menos assim, ela falava que nem a direita, nem a esquerda é para frente que eu vou. Mas, infelizmente, o povo estava tão ligado na polarização que não sentiu a importância desse recado que era dado através da campanha política dele, né? E aí o PSDB se perdeu, né? Então, aí nós perdemos um pouco da nossa história. Então, vamos ver agora como é que nós vamos reconstruir esse papel para que a sociedade tenha uma alternativa de poder que não é vamos dizer assim, não é extrema, né? Que possa ter uma coisa de equilíbrio dentro de certas ponderações. É isso que eu imagino que precisa acontecer. Eu também. Todos. Oremos, e vai. Uma hora vai. Olha, temos aqui o Bento Alves também perguntando para você, deputada, o que você acha do fundo partidário eleitoral? Esse fundo partidário, eu acho que ele é muito complicado, porque é um valor absurdo, a proporcionalidade que ele é distribuído é desproporcional, é muito desigual, e eu acredito que também é muito dinheiro concentrado, que poderia estar sendo utilizado em algumas outras coisas. Então, a gente percebe que é má distribuição de dinheiro público. Então, o que a gente percebe é uma farsa quando a gente fala que não pode mais receber doação de empresas. Mas pode acumular dentro do fundão. Dinheiro público. Então aí fica uma situação. Então aí fica uma farsa, fingir que não está acontecendo, né? Então fazem uma prestação de contas muitas vezes dissociada da realidade, né? Então você percebe que ainda continua a questão da desigualdade, nessa questão do fundo partidário, muita concentração de valores e muitos dos partidos não fazem a distribuição. Por exemplo, tem uma distribuição que tem que ser proporcional para as mulheres. Os 30%, ela é passada através dos deputados federais para os estaduais, para as mulheres do estadual. Então, é uma situação absurda. Vexamosa, ridícula, né? Deputada, não chega o dinheiro, né? Não chega. Não chega. Não passou pro amigo. Na necessidade que deveria chegar. Sim. Eu digo para as mulheres. Para as mulheres não chega. Esquece. E não estou falando de partidos pequenos, não. Estou falando de partidos grandes. De grande também não chega. Não chega. Já parou no amigo do fulano lá do deputado Tando. Eu fico imaginando assim, dentro da esfera municipal, por exemplo. A pré-candidata ou a candidata em si vai ver o dinheiro do fundo partidário. A vereadora lá da cidadezinha de 5 mil habitantes. O poder de decisão tá concentrado e às vezes não chega na ponta. Então fica muito na decisão de alguns poucos. E aí, se você não é amigo do rei, como é que fica?
Então é complicado. Isso aí precisa ser, é uma questão que precisa ser revista. E não tem interesse de ser revista, sabemos, né? Sabemos. Como outras cositas a mais, com outras coisas, onde tá o dinheiro. Mas a gente não quer tomar processo, então a gente não, a gente é super legal. A gente é amiga da escola, a gente é amiga de todo mundo. Eu só ia falar que onde tá o dinheiro, não foi o gato que pegou, foi pro fundo. Só foi isso. Né? Deixa quieto. A gente não quer. Não, eu quero sobreviver, porque eu gente. tenho que controlar ela, viu, deputada? Tem. Porque senão a gente é processo, toda semana é processo. Não, finge de morte, uma graça. Não, eu quero sobreviver até 7 de outubro, deputada, imagina. Muito ouro, inxalá, ela quer ser planaiar. Daqui pro mundo. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Tem outra perguntinha aqui. O Theo da Vila Açaí perguntando à deputada Maria Lúcia. Qual o seu maior projeto e o que te dá mais orgulho de ter feito aí nesses 6 anos enquanto deputada, 6 mandatos de deputada? Pergunta bem legal também. Olha, depende do momento, cada um deles foi importante na hora em que aconteceu, né? O meu primeiro aprovado foi o que eu considerei também muito importante, que é o de dar atendimento integral à mulher vítima e à criança vítima de violência sexual. Isso transformou num projeto onde as crianças ou as mulheres vítimas são atendidas na unidade de saúde, não tendo que ir até a delegacia. Aí lá elas são recebidas, a perícia é feita no local. Quando é o caso de violência sexual, a pílula do dia seguinte é administrada lá, o coquetel contra a AIDS. Então esse é um projeto que tem feito dado garantia de atendimento para essas mulheres, porque tem a questão do tempo, tem que ser feito isso exatamente no momento que acontece, o prazo de atuação é muito curto. Então tem vários projetos que eu fiz, esse que eu falei da cardiotocografia, projetos da questão da delegacia, né? Eu fiz um projeto também agora que obriga as prefeituras a criarem o conselho da condição feminina, que numa grande parte das cidades o prefeito obstrui, não sei porquê, não permite que a coisa avance. Então, durante todo esse tempo, eu participei de várias frentes parlamentares na questão da violência no trânsito. Então, foram ações que foram sendo, no momento onde foram discutidos, eram bastante importantes. E agora, esses trabalhos que eu venho fazendo na doenças raras, que a gente tem feito, vamos ter um encontro importante com o Ministério de Saúde, um encontro grande lá na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, discutindo essa temática. Então, a frente parlamentar também, que eu participo da HIV, como eu já falei, HIV e DST-AIDS. Então, participo da frente parlamentar de empoderamento das mulheres, que também a gente faz bastante, trabalha muito. Participo também da comissão de pessoas com deficiência, que também é um trabalho importante. Então, são tantos anos de história que algumas naquele momento foram muito importantes porque atingiu uma determinada situação. E vamos continuar trabalhando nesse sentido sempre para que, ou conversando com a população, a gente possa traduzir o que elas precisam através de leis que possam mudar a vida das pessoas. Esse é o papel do deputado. Ai, que bacana. Obrigada pela resposta, obrigada, Theo, pela pergunta. 20h56. Meu Deus. Passou muito rápido. Calma, tem mais uma pergunta. Mais ainda. uma pergunta, vai. Deputada, qual é a sua luta pela causa animal? E se você vai se candidatar novamente em 2026? Já pode falar? Já, pode falar. Oba! Da causa animal, primeiro, um dos projetos importantes meus que foi eu proibir fogos de artifícios com ruído. Ai, maravilhoso. Esse projeto já é lei, né? Já está funcionando. Das 10 clínicas veterinárias, eu consegui uma para a cidade, para a região metropolitana de Sorocaba, que vai transformar muito a questão da saúde animal. Tem um projeto do Júlio Dourado, onde a gente chama atenção para o bem-estar animal. Enfim, tenho várias ações ligadas daí, participando de todas essas questões ligadas à causa animal, faz parte do meu trabalho, é uma das minhas bandeiras. Então, participo de várias campanhas no sentido de castração, para cidades que possam, emendas para os ônibus de castração
fazendo um trabalho para que a gente possa ter possa acabar de não ter mais os animais terem uma saúde. Castramóvel. Aqui a gente tem o pato e o castramóvel. Não sei se você sabe, né? Mas a gente recentemente inaugurou um hospital público veterinário. Eu vi. Aqui tem a Físico aqui na região central. E implantamos uma clínica móvel também, que além de fazer castração, percorre aí a Costa Sul. Parabéns por essas atitudes do governo municipal. Eu acompanhei pela rede social, realmente de primeiro mundo. Então, essas ações são importantes para campanhas de castração, para que a gente possa, nesses hospitais, tem tomografia, tem vários atendimentos, cirurgia, exames e análises clínicas. Então, estou sempre preocupada em poder fazer com que essas coisas realmente caminhem, né? Para que a gente possa realmente diminuir porque a pandemia, ela escancarou um programa social, né? Um projeto que está acontecendo na sociedade. Sim, os problemas, exato. Então a gente sabe que... Saiu debaixo do tapete, né? E muitas pessoas abandonaram seus animais por não terem condições de cuidar, e aí eles vão se proliferando e a gente perde o controle. Então, acho que tenho ajudado verbas também para zoonose de algumas cidades. Então, sempre focada naquilo que possa minimizar o problema da saúde animal. Ai, que bacana. Eu sou suspeito para falar porque eu sou cachorrenta. Eu tenho 5. A vida inteira fui bichos e bichos, cachorrenta. Gato, cachorro desses 5 que eu tenho, 2 são resgatados. 2 que eu tenho são resgatados. Eu sou... Os pais adoram, apaixonados e levam para casa. Nossa, hoje teve uma época... Deixa pra lá. Mas os bichos se amam, tá tudo unido. Olha, deputada, chegamos ao fim do nosso programa. Você falou, passou rápido. Rápido. Né? 2 horas que voam. Muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo incrível. A gente está, assim, muito honrada mesmo de tê-la aqui. De verdade. De verdade. Quando a Gláucia... Há muito tempo eu fico na orelha da Gláucia. A Gláucia... promete. Gláucia, pelo amor de Deus, me ajuda a trazer essa mulher aqui. Eu sou fã do seu trabalho. Parabéns. Acompanho o seu trabalho pelas redes sociais. Parabéns mesmo, porque ter uma mulher representando outras tantas mulheres, dando voz, dando oportunidade, mostrando que é possível... não tem preço, e eu acho que é por isso que a gente está aqui também trabalhando. Verdade. Não, igual, a gente é igual, mas isso. Mas a Gláucia vem me falando, mas geralmente acontece que eu venho aqui e fico uns dias aqui, volto muito rápido, acaba não dando certo. Mas agora, hoje realmente deu, queria agradecer a Luana, a Bia, o Celso, agradecer a Gláucia que me acompanhou aqui, e todos que nos assistiram durante essas 2 horas aí, que passaram muito rápido. Uma forma de prestação de contas, dizer que São Sebastião, até porque eu tenho um carinho por essa cidade, né? 20 e tantos anos frequentando a cidade, uma cidade linda, maravilhosa. E somos todos caiçaras, né? Santos, Litoral Sul, aqui Litoral Norte. Sou caiçara, meio caipira, tão caipira, a gente é pé rachado, a gente é de já tudo. Da capital, né? Morei no interior também. Então, eu quero deixar um abraço para todos vocês, pela simpatia, pela leveza com que a gente seguiu aqui, nossa, né? Obrigada. E todos que tiveram a paciência de ouvir, né? Todos e quantos todos, né? Pela rede social, muito pela obrigada. Rádio 98.5, muito obrigada mesmo pela audiência. Espero realmente também que tenham, acho que gostaram, né? Pelo menos nas redes sociais aqui, bastante pergunta, bastante comentário, bastante... beijos. Não, se precisar algumas perguntas que depois você queira que a gente responda, pode mandar que eu respondo. Tá, com certeza. Obrigada mesmo, valeu. E acompanhe meu trabalho, né? Siga o meu Facebook, que o meu nome é Maria Lúcia Amari mesmo. Na Instagram também. Sim, as redes. Até nas redes sociais, exatamente para acompanhar o trabalho, sugestões, né? Para a gente poder cada vez mais aperfeiçoar o trabalho da gente, tá bom? É a deputada da nossa região, gente. Região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Explicou muito bem, né, Bia, qual o papel do deputado estadual. E mulher. O orgulho é que seja mulher. Aqui no Litoral Norte, por exemplo, só que eu não aguento. Sabia. A gente tem condição de eleger deputados estaduais e a gente não elege desde 2000.
Então são Nossa. 24 anos sem representatividade pro Litoral Norte. Eu não falo Eu mais acho nada. um absurdo e a gente tem condição, pela Oh. quantidade Verdade. de eleitores nas 4 cidades, a gente tem condição. Então é um puxão de orelha pros eleitores do Litoral Norte. Galera, Verdade. acorda. Viu, Caiçaras? Viu, Botocudos? Unidos nós podemos. Você, mais que ninguém, deputada, sabe o quanto é importante Sim. ter um deputado perto da população, da região que representa, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que conhece melhor os problemas, sabe como ajudar. É muito, muito importante, né? Então, vamos continuar o nosso trabalho aí, se Deus quiser. Tá É bom? isso aí. Obrigada. Gente, obrigada, beijo. Até a próxima quinta-feira. Beijo, gente. Um ótimo resto de feriado pra você. Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até semana que vem com mais um Preço do Like. Tchau, tchau. Valeu, Litoral.